Continuando com o nosso mangá recap de Maogaku no Hangyakusha, no vídeo passado nós paramos no final do capítulo 2, mas antes disso, se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, considere virar um membro, eu agradeço muito o seu apoio. Dito isso, capítulo 3. Logo após o Yuto acordar em um dos quartos da Academia Ginsei por ter desmaiado quando usou sua magia pela primeira vez, nesse capítulo passado tivemos algumas explicações sobre a guerra dos candidatos a Maôs e sobre as arcanas também, com a Lizel dando uma geral nesse assunto enquanto curava o protagonista. Que se você não viu a parte anterior, o link estará na descrição. O terceiro capítulo se dá início com a chegada de mais duas heroínas no quarto que o Yuto estava, onde temos a introdução da Miyabi e da Reina. E já podemos ver que a Miyabi é um Magao com uma personalidade bastante alegre e com olhos de coração. Ela literalmente tem corações nos olhos e isso deixa um ar muito hate para essa heroína, vale ser ressaltado. Ainda mais pelo fato dela ter um corpo totalmente explosivo, até mais que a Lizel para você ter uma ideia. Por outro lado, a Reina é o tipo de heroína mais tímida, que não é uma criança, mas é uma garota mais jovem em comparação com as outras duas. Após elas se apresentarem, a Lizel comenta que as duas atrapalharam a conclusão de contrato com o protagonista, que ela iria fazer com o protagonista, já que a Lizel queria virar uma de suas cartas e dar total apoio ao Yuto na guerra dos candidatos a Mao. Com isso, a Miyabi começa a dar em cima dele também querendo ser uma de suas cartas, que aparentemente esse era o plano das três heroínas. No entanto, o Yuto ainda fica meio receoso com tudo isso acontecendo rápido dessa forma, com ele pedindo um tempo para pensar nessa situação toda, antes de firmar um contrato com elas. Sendo que o protagonista até pergunta o porquê desse interesse da Lizel nele, que até pouco tempo ele era um simples humano e nada além disso. A heroína comenta que sua família sempre serviu a arcana dos amantes nas gerações passadas, e além disso a própria Lizel tem seus motivos para isso. Ela também fala que o medo e a violência não podem governar o mundo, portanto ela quer usar o amor para cumprir esse papel, que está associado aos amantes. E o capítulo 3 termina com a Lizel mencionando que esse foi um encontro predestinado entre eles. E sem qualquer enrolação, capítulo 4. Nesse início, podemos ver o Yuto ainda bastante pensativo quanto a fazer um contrato com as três heroínas, pensando não ser alguém digno para carregar esse peso. Enquanto o protagonista se dirigia para o colégio, um Rolls Royce acaba parando perto dele, que era o carro da família da Lizel querendo dar uma carona para ele. Que no caso aqui é mais uma preocupação da heroína, já que o Yuto pode ser atacado a qualquer momento, porque esse confronto entre os candidatos a Mao não é algo que deve ser definido com antecedência, na real pode acontecer em qualquer lugar e a qualquer momento. Mas beleza, após a chegada deles na Academia Ginsei, o Yuto se dirigiu para sua sala, onde ele será colega da Miyabi. E como algo extremamente básico e necessário, a Miyabi fica agindo de uma maneira bastante provocativa com o Yuto, até mesmo causando um pouco de ciúmes na Lizel. Fora que também é bom ressaltar que o protagonista não terá reações espalhafatosas. Ele fica tímido, mas não é como se ele quisesse evitar essas situações ete. Por isso que eu falo que o Yuto é um protagonista meio termo. Ele não dá orgulho logo de cara, mas também não faz você sentir vergonha alheia. Que por sinal ele tem um senso de justiça bastante alto, então não é como se o Yuto fosse agir sempre de uma maneira B10, ele é literalmente um herói padrão que não foge muito da curva, sabe? Mas enfim, durante a aula uma professora começa a desprezar o Yuto pelo fato dele ser um humano, e não confia nas suas capacidades, dando uma atividade para ele resolver ou caso contrário seria expulso da sala de aula. Que nesse caso o Yuto contou com a ajuda de sua arcana para completar o feitiço proposto pela professora, simplesmente calando essa piranha. E não sendo bastante ainda, um aluno desafiou ele para uma batalha, sendo que o Yuto só precisou liberar seu Faiga uma única vez para humilhar o figurante que ninguém se importa. E o capítulo 4 termina com o protagonista sendo chamado para a sala do diretor. Dito isso, capítulo 5. Nesse início, nós temos a introdução do diretor da Academia Ginsei e também o atual Mao do submundo. Sendo que a primeira impressão que a gente tem dele é de um cara velho realmente gente fina, que você chamaria para um churrasco de domingo. E isso vai se provando verdade com o decorrer da obra, ele é um cara muito gente boa. O Gandou Barbatos é um demônio um pouco zoeiro, com ele mesmo se descrevendo assim,
que por sinal ele não chamou Yuto pela confusão na sala de aula, e sim porque ele queria conhecê-lo e dar mais algumas explicações ao protagonista. Com ele também falando sobre a guerra dos candidatos a Mao que a Lizel já mencionou anteriormente, e que são 22 arcanas que estão participando disso, sendo literalmente uma batalha até a morte. O Gandou também menciona que é importante o Yuto conseguir bons aliados durante o andar da guerra, não apenas para ajudar ele nas batalhas, mas para ajudá-lo também a governar o mundo dos demônios e dos humanos em caso de uma vitória. Por isso é essencial ele ter conexões com famílias poderosas do submundo. Por fim, o Gandou cortou o clima da explicação perguntando se o protagonista gostava de animes. Mas beleza, na hora do intervalo, Yuto se juntou a Lizel para comer. O que ele não esperava era que a cantina seria um lugar tão chique, parecendo um restaurante 5 estrelas, e deixando ele sem jeito por ter um bento bastante humilde. E durante isso tem uma interação bastante fofa entre os dois, com a Lizel querendo experimentar a salsicha do protagonista. Peraí, isso não caiu muito bem não. Ela queria experimentar o alimento chamado de salsicha, apenas isso. Já que ela é uma Ojo-sama que não teve a oportunidade de comer algo mais simples durante sua vida, levou ela a trocar sua comida com o protagonista. Após essa refeição, o autor joga algumas explicações sobre o sistema de classes dos demônios, que estarei mostrando em tela para vocês terem uma noção. De baixo para cima da pirâmide temos o Barão, o Visconde, o Conde, o Margrave, o Marquês, o Duque e no topo o Arquiduque. Com a Lizel sendo uma marquesa, a Miyabi sendo uma margravina, que eu acho que é assim que se pronuncia, e a Reina sendo uma viscondessa. Em termos mais simples, os nobres governam suas áreas, e o Rei Demônio governa os nobres e os plebeus. Além disso, é mencionado que os demônios pegam a energia dos humanos para sustentar o submundo. Basicamente, eles transformam os sentimentos humanos em energia, sendo que muitos demônios tentam corromper os humanos para obter uma grande quantidade dessa energia, e daí vem sua má fama de seres diabólicos. Mas eles também podem obter essa energia a partir do amor e da alegria. Por fim, o capítulo 5 termina com um bom gancho, sendo que podemos ver o Gyuto todo machucado no ginásio da academia, onde aparentemente ele acabou levando uma bela de uma surra de outro demônio. No entanto, isso será história para a parte 3 desta série sobre Mao Gakuen no Hangyakusha. Nesse vídeo de hoje, ficou claro que a Lizel não tá só ajudando o Yuto por ser algo passado de geração em geração em sua família, por causa da arcana dos amantes. Realmente ela tem mais alguns motivos escondidos que irei comentar quando chegar a hora. Fora que tivemos a aparição do atual Mao, sendo literalmente um cara bastante brincalhão e que gosta de animes, assim como ele mesmo se descreveu. A partir daqui vou começar a juntar essas peças e mostrar pra vocês que Mao Gakuen, que o autor de Mao Gakuen conseguiu criar um bom universo nessa história. No mais, inscreva-se, confira o sininho, vire membro se quiser e até uma próxima.